É por isso que você paralisa. Parte 2. Sim, parte 2, porque eu já falei sobre isso hoje na primeira live e eu estou aqui de volta para nós conversarmos mais um pouco sobre esse assunto. O que será que está por trás da pessoa que paralisa, a pessoa que não consegue se mover na vida, que fica estagnada, que tem planos, projetos, várias ideias, não consegue colocar em ação, simplesmente não sai do lugar. É sobre isso que eu quero conversar com vocês agora nessa segunda live do dia. Prazer para quem não me conhece, meu nome é Tatiane, sou terapeuta e mentora. Boa noite para quem está entrando agora, seja bem-vinda. E hoje eu quero abordar com vocês um outro ponto. Na primeira live que eu fiz hoje, eu falei sobre a culpa. Como assim a culpa? Muitas pessoas paralisam, estagnam na culpa porque é um comportamento aprendido desde a infância. E na grande maioria das vezes é consequência de trauma emocional. A pessoa desenvolveu lá na infância um padrão de comportamento de culpa, onde ela assumia a culpa por tudo o que acontecia. Sim, provavelmente um cuidador, pai ou mãe, uma outra pessoa próxima, culpabilizava aquela criança. Tudo é culpa da criança. Aí a criança absorveu aquela culpa como verdade absoluta e aquele sentimento de culpa ficou gravado no cérebro através de padrões neurais como uma verdade absoluta, um padrão de comportamento. Então ela traz para a vida adulta essa culpa e ela precisa nutrir, alimentar aquela culpa de alguma forma, fazer algumas atitudes ou deixar de fazer algumas coisas para continuar se sentindo culpada. E o ficar paralisada, o não se mover na vida, deixar de fazer algumas coisas que ela sabe que precisa fazer e que vai beneficiá-la de alguma forma, é uma maneira de nutrir a culpa. É uma maneira que fará com que ela continue sentindo aquela culpa. Eu falei sobre isso na primeira live hoje, se você quiser saber um pouco mais. A live está salva, está lá no meu feed, você pode assistir. Mas agora, o que eu quero conversar com vocês é uma outra questão que está envolvida na questão dessa paralisia, dessa estagnação. A pessoa para ou então dá alguns passos e para novamente. Existe sim um outro fator que pode contribuir para que essa pessoa fique paralisada. E este fator é a identidade. Como assim, Tati, a identidade? Sim, eu vou explicar para vocês. Quando a pessoa não tem clareza da sua identidade, em algum momento ela vai parar, ela vai estagnar, ela não vai conseguir avançar. Sabe por quê? Quando eu sei de fato quem eu sou, quando eu tenho total clareza da minha identidade, eu não vou parar, eu não vou estagnar. Eu vou mudar a rota, eu vou recalcular a rota, mas eu não vou parar. Eu posso até desacelerar, ir um pouquinho mais devagar, mas parar eu não paro. Tá ficando claro isso para vocês? Vocês estão entendendo? Existe uma diferença muito grande entre parar e diminuir a velocidade, ou então mudar a rota, recalcular a rota. Quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho total clareza da minha identidade, eu me torno uma pessoa imparável. Eu não paro, eu continuo, eu prossigo. Surge um problema, eu resolvo. Surge um desafio,
eu supero. Alguma coisa eu faço, mas eu não paro. Aí tem uma outra questão, o fazer, a ação. Eu falei um pouco na primeira live com relação à decisão. Decisão é algo extremamente importante. Vida é decisão. Não existe vida sem decisão. Nós acordamos tomando decisões. Nós decidimos o que vamos vestir ou o que vamos comer, quais são as prioridades do dia, os compromissos inegociáveis do dia. Estamos constantemente decidindo. Sem nos dar conta, estamos decidindo. Eu tive que decidir, faço uma live agora à noite ou não faço? Estou aqui. Ação, fruto da minha decisão. Ação sem ação só gera frustração. Agora, decisão com ação vai gerar transformação, resultado positivo. E a pessoa que ainda possui questões emocionais não resolvidas, dores emocionais que ainda estão afetando aquela pessoa, ela tem dificuldades para decidir. Quando ela decide, ela tem maiores dificuldades ainda para agir sobre a decisão que ela tomou. E é este agir que fará com que ela saia da paralisia, da estagnação. Ok? Tá claro para vocês? Posso continuar? A pessoa estuda, faz vários cursos, investe em conhecimento, faz até terapia por um tempo e depois para. Faz mentoria, participa, né, de mentorias, de alguns processos de mentoria, depois para, acaba. Com isso ela faz alguns movimentos, inicia alguns projetos, mas depois de pouco tempo ela para. O que isso significa? Faltou preparo, faltou empenho, faltou dedicação, faltou mais conhecimento? Pode ser que sim, em alguns casos, mas na grande maioria das vezes não é nada disso. Não é falta de capacidade, falta de dedicação. É porque ainda existem questões emocionais que não foram bem resolvidas. Pode ser que tenha tratado superficialmente, mas se não trata desde a raiz, de uma maneira efetiva, ainda vai reverberar, ou seja, ainda vai afetar a vida daquela pessoa de alguma forma. Então, pode ser por isso que você que está aí me ouvindo tenha muito preparo, muito conhecimento, muita bagagem, muito certificado, muita vontade até, mas ainda assim você não consegue colocar em ação, você não consegue se mover, você não consegue agir, você não consegue alcançar os resultados que você quer e sabe que você pode alcançar. Você não consegue ter as conquistas que você sonha, não alcança os seus objetivos. Existem aí, então, algumas questões emocionais em você que ainda precisam ser resolvidas. E para você que está se identificando com isso, eu tenho uma novidade. Eu decidi, falando sobre decisão, eu decidi criar um grupo terapêutico. Em um grupo terapêutico, você vai encontrar um ambiente acolhedor, onde você se sentirá segura, seguro para compartilhar suas vivências, suas questões emocionais e ali em grupo, com o meu direcionamento, nós trataremos isso de uma maneira efetiva, com várias ferramentas,
com todo o aporte da psicanálise, da neurociência do afeto, e eu caminharei com você neste processo terapêutico em grupo para que você consiga dar os passos que você precisa dar, se afastando da dor emocional que tem te limitado, que tem te prendido, que tem te prejudicado de alcançar aquilo que você pode e merece alcançar. E uma outra vantagem em participar do grupo terapêutico é o financeiro, porque é muito mais acessível do que uma terapia individual, por exemplo. Muito mais acessível financeiramente também do que uma mentoria individual. Obviamente que uma mentoria individual é uma outra proposta, mas só para você ter uma noção das vantagens que você terá participando comigo deste grupo terapêutico. Então fica aqui o convite para você que quer saber mais, pode me chamar no direct que eu terei o maior prazer em passar as informações para você. Então, voltando aqui no tema da nossa live, para concluir, não existe paralisia que se sustente diante de uma identidade bem estabelecida. A pessoa que tem clareza da sua identidade, ela não vai ficar estagnada, ela não vai ficar parada. Ela vai, como eu já disse, até diminuir a velocidade, mudar a rota, recalcular a rota, mas ela não vai parar. Ela continua, ela prossegue, ela avança, ela tem conquistas, ela tem resultados, ela prospera. E lembrando que prosperar é avançar. E se você não está conseguindo sair da paralisia, é porque você não está de fato vivendo. Você está apenas sobrevivendo. Sabe por quê? Vida é movimento. A vida só acontece em movimento. Olha para o céu. O céu está sempre em constante movimento. A Terra, o planeta Terra, sempre está em movimento, seja em rotação, seja em translação, mas sempre em movimento. O céu, o mundo espiritual, sempre está em movimento. Nós não podemos ficar parados. Isso é antivida. Vida só acontece em movimento. Então, se você quer sair dessa sobrevivência de não conseguir dar os passos, se mover, vem participar comigo desse grupo terapêutico que se chama Mover. Me chama no direct que eu te passo mais informações. Muito obrigada por ter estado comigo até aqui. Eu finalizo agradecendo e amanhã provavelmente eu retorno aqui para nós conversarmos mais um pouco. Obrigada e boa noite para você.